Então vamos passar agora para uma próxima gaveta, que em sânscrito é Mardava. Mardava significa gentileza. Gentileza. Então, o que nós vamos trabalhar agora é gentileza. E aí vocês vão pensar, não, mas isso eu já sou. Eu sou bem educado, eu sou gentil. Bom, espero não decepcionar vocês, mas depois das explicações vocês vão ver que quase ninguém é gentil. E Krishna coloca esse tema, gentileza, como uma qualidade transcendental. Então, o que seria não ser gentil? Se eu gritar com alguém, se eu falar, aí eu não estou sendo gentil, não é? Pois é, não é bem assim não. No sânscrito e Bhagavad Gita, no Bhagavad Gita, a gente nunca pode se prender às ações. Esses itens, essas gavetas, são valores internos, são os valores do coração. Então, uma pessoa pode gritar com alguém e ser gentil ao mesmo tempo? Sim. Então, um exemplo. É fácil, né? Um pai que grita com o filho para que ele não faça algo errado. Ele está lá falando bravo com o filho. Mas ele é gentil, ele tem um coração gentil com o filho. Ele quer que o filho não faça aquilo errado, porque ele entende que enfiar o dedo na tomada não vai ser uma boa para o filho. Aí o filho fica insistindo em botar o dedo na tomada, ele vai e grita com o filho. Então o pai deixou momentaneamente de ser gentil. O coração dele é gentil, está gentil naquela hora. Então não se apegue muito à ação. Alguém bem educado, alguém que é erudito, que fala manso, tudo, não é isso, Mardava. É o coração gentil. E aí qual é o macete que a gente vai usar para ver se alguém tem um coração gentil? Quem está anotando pode até escrever essa palavra. Acolhimento. Acolhimento. Se a gente tiver com a índole do acolhimento em relação ao outro, o nosso coração é gentil. E eu trouxe cangas aqui, as imagens, todas elas com pessoas. Porque esse exercício tem a ver com relacionamento com pessoas. Diferente do assunto anterior, o não aprisionamento ao plano mental, que é um trabalho mais individual. Esse é um trabalho com pessoas. Com pessoas. Com pessoas. Com pessoas e com bichinhos também. Tem até uma cobra ali. Vou ficar falando exemplos, até acabarem os exemplos da minha cabeça, tá bom? Um exemplo de não gentileza, de não acolhimento. Os filmes americanos, vocês já perceberam que quando tem aquele envolvimento profissional, então são filmes mais com cenários mais modernos, né? Não é nada de romano, Idade Média, ficção científica, são filmes mais modernos. Quando envolve o meio profissional, não existe gentileza entre as pessoas. É incrível como nos filmes tem o cara lá do FBI. Aí chega o outro da polícia estadual lá. Aí os policiais se encontram, do FBI com o estadual lá. Caramba, como eles são hostis um com o outro. Mas ninguém ajuda ninguém ali. Ele já se olha assim, não, isso não é da sua jurisdição, não é da minha, não é da sua, não sei lá o quê. E ninguém apoia ninguém. Mas que saco. Vocês não percebem isso nos filmes? Não tem nada, eles não são gentis.
Não tem um coração gentil. Mesmo nas empresas capitalistas lá, negócio de ações, sei lá, qualquer coisa. Qualquer filme que a gente vê, quando eles estão dentro da mesma empresa, até pode ter gentileza. Mas quando unem duas pessoas diferentes, assim, de empresas diferentes, meu Deus, é um horror. Não seria melhor se eles tivessem um sentimento de acolhimento em relação ao outro? O trabalho não ia funcionar melhor? Eu fico agoniado vendo aqueles filmes. Vocês não ficam, não? Não tem transcendência naquilo. Mas o assunto não é não gentileza, é gentileza, né? Eu vou dar outros exemplos de filmes também. Eu vou lembrando dos filmes e vou falando. Mas antes dos filmes. É verdade que para todos os seres do universo, gentileza é uma característica transcendental? Não é, não. Tudo que nós estamos trabalhando agora diz respeito ao nosso momento atual de evolução do planeta Terra para o ser humano. Em épocas passadas, o planeta Terra era mais infernal, não é? O negócio dos animais pré-históricos e dos homens lá das cavernas, né? Pré-históricos, né? Muito selvagem, né? Então, naquela época, se os seres tivessem sido gentis você imagina um ser daquela época, um ser que é gentil com os outros, aí esse ser vai morrer. Não vai? Ele não pode ser gentil, porque senão ele vai ser devorado, vai ser morto pelos outros. Algo vai acontecer de ruim. Então ele precisava não ser gentil. E não sendo gentil era melhor para ele, a vida dele ficava melhor. Quer dizer, ele sobrevivia, né? A realidade era outra. Era um nível mais infernal. Então, as pessoas tinham que viver, por um motivo de evolução, um nível infernal. Então eles tinham que não ter gentileza. Eles viviam num mundo muito selvagem. E isso fazia com que a vida deles fosse melhor, não é? Então eles eram obrigados a ser não gentis. Se eu estivesse dando essa aula antigamente, não ia entender nada, né? Mas vamos supor que eles tivessem cérebro para entender. Eu ia dizer ao contrário. Pessoal, não sejam gentis. Essa é a nossa experiência do momento. E isso faz parte de um processo evolutivo. Mas não sejam gentis. Hoje em dia, é fácil a gente perceber que, sendo gentil, nós vamos viver melhor. Nesses filmes americanos, as empresas não ficariam melhor, assim, se desenvolvendo mais, até ganhando mais dinheiro, funcionando melhor, se houvesse o acolhimento do outro, o trabalho em parceria, uma parceria com o acolhimento, é claro que ia ficar melhor. Uma pessoa que não tem essa característica de gentileza, vive pior. E geralmente tem empregos piores. Quando tem um emprego bom, uma pessoa não gentil, ela não é amada. Se tiver uma posição alta, ela hostiliza as pessoas, não tem essa característica da gentileza, ninguém gosta daquela pessoa. Todo mundo obedece porque tem que obedecer. Muito diferente de um líder que une as pessoas e que agrega todo mundo em nome de uma qualidade transcendental, e as pessoas gostam de estar ali e produzem bem. E fazem com vontade de fazer. Porque aquele é um bom líder, é um líder transcendental. Ele governa pelo amor, pela transcendência. Então, a empresa dele, o país dele, o reino dele, a família dele, o relacionamento amoroso dele, o relacionamento com os filhos, tudo vai ficar melhor para aquela pessoa. Não é fácil ver isso? Então o universo faz com que a gente, hoje, não é que a gente tenha que viver a gentileza, mas a gente tem que perceber que com isso a nossa vida fica melhor. Nós temos ainda no nosso DNA a índole pré-histórica. Todos nós temos, todo ser humano, sem exceção, tem dentro de nós a índole ainda agressiva, não gentil. Então nós somos seres em transição. Mas no mundo de hoje é necessário a gente perceber
que ainda manifestar a nossa índole animal vai nos levar a uma vida pior. E se a gente manifestar essa qualidade que Krishna está propondo, a nossa vida vai ficar melhor. Então sente o movimento do universo para o ser humano. É uma transição que nós estamos passando para algo melhor. Então a gente tem que se esforçar para a gente não manifestar a índole pré-histórica, que ainda existe na nossa genética humana. Se Deus quiser, e com o nosso esforço, algum dia essa índole, a genética da não gentileza, vai ser extinta do nosso DNA. E o planeta Terra vai ser muito melhor. Mas não é ainda. A gente vive a transição. Então por que tem essa característica? Porque ela é transcendental e porque a nossa vida vai ficar melhor. Vou dar exemplos, tá bom? Eu tava assistindo um filme essa semana. Aí eu falei, vou falar essa cena lá. Então eu vou ter que contar um pouco da história. Então eu vou contar a história. Ó, é um seriado que eu tô vendo. Tem um conde muito rico, certo? Ele tinha um herdeiro. Ele ia deixar tudo para uma certa pessoa que morreu. E ele ficou sem herdeiro para deixar, não tinha mais para que deixar. Aí ele foi ver lá no papelzinho que seria o próximo herdeiro, ia ser um cara lá que ele nem conhecia. Aí o pessoal falou assim, não podemos dar nossa fortuna para alguém que a gente nem conhece, que absurdo. Vamos lá fazer um troço aí para dar para alguém da família essa herança. Acontece que as pessoas da família, que até poderiam receber herança, o conde, que é um homem bom, viu, essas pessoas não são legais. Eles são da família, mas não são legais. Eu não estou afim de deixar herança para esse pessoal que não é legal só porque eles são da família. Quer saber? Esse cara aqui da lista, que eu nem conheço, nem sei quem é um popular ali, é o filho do neto do filho do filho do primo do primo. Chama ele. Vamos dar para ele. Vamos conhecer esse cara. Aí todo mundo falou, não, que absurdo. Eu falei, não vou dar pra gente que é ruim. Pelo menos esse cara a gente não conhece, pode ser que ele seja bom, de repente é, né? Aí chegou lá o tal cara lá, o herdeiro. Um homem na classe média baixa. De repente recebeu a notícia que ia herdar aquilo tudo. Falou, nossa, eu vou herdar isso tudo? Que maravilha. Com o tempo, ele se tornou amigo do conde, essas coisas todas, e aconteceu uma coisa, o tempo foi passando, tá bom. E aconteceu uma coisa. O conde foi à falência. E o cara que ia ser herdeiro, por uma sorte do destino, ele, que não tinha nada a ver com aquela família, por uma sorte do destino, ele que acabou recebendo uma outra herança de algum outro lugar. Ele não ia mais receber a herança do conde, certo? Mas ele arrumou uma mulher que ele pegou lá, entendeu? Mas é uma mulher que não tem nada a ver com a família, mas foi essas pegações que dão sorte, né? O cara foi, tudo, aí conseguiu uma grana danada boa com a família da outra mulher lá, que até a mulher recebeu uma herança que ia ser da mulher, mas a mulher morreu, e aí ficou tudo para ele. Aí, ele, que não tinha nada a ver com a família do conde, virou para o conde e falou, eu não vou receber o seu dinheiro. Eu vou receber o dinheiro de uma outra fonte. Mas, conde,
você me recebeu com amor aqui, e você nem me conhecia. Tudo que eu vou ganhar da herança da outra parte, tudo eu vou dar para você. Eu não vou ficar com nada, porque você me acolheu, e eu vou dar tudo para você, e vou dar com amor. Caramba! Eu fiquei olhando essa cena e fiquei pensando, eu não faria isso. E ao mesmo tempo eu me senti envergonhado por isso. Quem faria isso aqui? Vocês fariam isso? É a grana pra caramba. Todo mundo ia dar uma parte. Dar uma parte. O cara deu tudo. Tudo. Esse cara, ele é gentil? Sim. Ele pegou o conde. Façam sempre esse movimento para saber se existe gentileza ou não. Ele acolheu o conde. E pelo coração gentil que ele tem, ele deu tudo para o conde. E o conde, que ia ficar pobre, porque ele ia perder tudo que ele tinha, ele ia ficar sem nada. O conde virou para o cara e disse, eu não aceito. Porque o dinheiro é seu. Você tem que fazer a sua vida com o seu dinheiro. Isso aconteceu comigo. A perda, eu perdi tudo que eu tinha. Ele investiu num negócio lá de ações, perdeu tudo, né? Perdeu tudo que ele tinha. E aquilo tudo que ele tinha era importante para ele. E ele disse para o outro, eu não quero a sua herança, é sua, fique com você. Esse conde é gentil? Porque ele pegou o outro e acolheu também da mesma forma. Naquele ambiente existe a transcendência? Existe. Então tudo vai acontecer ali da melhor forma. Quando ele disse para o outro, eu não aceito o seu dinheiro, ele poderia ter dito com orgulho e arrogância, eu não aceito o seu dinheiro, eu quero o meu e não quero que você me dê caridade. Não é isso? Mas ele não falou assim. Ele falou com gentileza, com sentimento de acolhimento. Um acolheu o outro. O que aconteceu? Começaram a discutir ali. E aí o conde falou, então vamos fazer o seguinte, eu aceito, eu sou dono disso tudo, eu aceito o seu dinheiro, contanto que você seja dono junto comigo. Tudo que for meu vai ser seu também. E acabou. Meu Deus, quem faria isso aqui? Isso não é uma coisa grandiosa? Que mostra um coração gentil dos dois. Vocês estão percebendo que essa gaveta, a gentileza, envolve muitas outras gavetas. Vocês poderiam falar, ah, mas esse tema não poderia se encaixar naquele outro. Eu até trouxe aqui escritinho todas as gavetas com que a gentileza... Vou ler agora. Ó, todas as gavetas que nós já procuramos arrumar, gentileza tem a ver com a rimsa, a não violência, não é? Um coração gentil nunca vai ser violento, vai? Satya, a verdade. Você lembra das aulas da verdade? Quando a verdade for não construtiva, ou gerar um encadeamento negativo de eventos, a gente se omite de falar. Isso não é uma gentileza? Akroda, ausência de ira. Como alguém gentil vai ser irado? Shanti, paz. Não está
diretamente relacionado com o coração gentil. Apaixuna, a não difamação. Como é que alguém com coração gentil vai difamar alguém? Vai se disponibilizar para difamar alguém. Daí a compaixão. Foi essa cena, né, que eu descrevi aqui. Compaixão. Tem mais duas gavetas, mas nós não vimos ainda. Então, vamos ver depois. Mas vai ser paciência e ausência do desejo de ferir os outros. Quando Jesus brigava com as pessoas, ele brigava muito. Ele estava sendo gentil? E por quê? Amor. Acordar. Para ele acordar As pessoas que estavam naquele estado, né, que não conseguiam perceber. Sim. Então ele tinha o quê? Qual das gavetas aqui? Ele tinha compaixão. Compaixão. Compaixão por aquelas pessoas. E ele brigava fruto da compaixão que ele tinha com o ser humano. Não porque ele estava irado, Krodha. Não porque ele estava irado com aquelas pessoas, mas por compaixão. Ele pegava aquelas pessoas e acolhia aquelas pessoas no coração dele. E por isso ele brigava com aquelas pessoas. Quem olha de fora vai dizer, ele não é gentil. Mas quem vê por dentro, e é tão difícil ver por dentro, vai dizer, nossa, é uma gentileza absurda que ele tem. Não é? O assunto dessa semana foi aquele crime absurdo que uma menina foi estuprada por 30 homens. Não foi? Foram 30? Sei lá, mais. 33? Foi um crime absurdo, não é? E que causa em nós o quê? Muitas coisas negativas. A ira. É difícil não ficar irado com um crime tão hediondo como esse, não é? Com raiva. Mas sentindo assim, o nosso coração é gentil? Não. E esse item, a gentileza, Mardava, tem que ser aplicada a esses criminosos também? Deve, né? Deve, né? É difícil, mas deve. E agora? E agora? É muito difícil, né? Eu conversei com várias pessoas depois desse crime. Difícil, eu não escutei de ninguém palavras transcendentais. Eu escutei palavras de revolta, palavras de justiça. Justiça tem que ser feita. Eu acho que, para o que essas pessoas falaram, caberia mais a palavra vingança em vez de justiça. Eles queriam vingança. Escutei basicamente isso. E raiva. Mas eu não escutei nada transcendental de ninguém. O transcendental seria acolher os estupradores no nosso coração. A gente não tem um dharma direto com eles, né? Nós não somos os pais deles, nem amigos dele, nem os juízes que vão julgar a questão, nem advogados. Nós só somos seres humanos que assistimos a essa situação. Então nosso dharma não é direto. É um aprendizado nosso com a gente mesmo, né? Individual. Mas nesse aprendizado individual, a gente tem que pegar cada um dos 33
e fazer esse movimento, acolhendo esses criminosos no nosso coração. Entendendo que cada um tem um nível espiritual. Eles têm o nível deles. E no nível deles, eles fazem crimes. Tá tudo certo. Se eles fossem santos, agiriam diferente. Mas eles são pessoas baixas e agem conforme o nível deles. E se eles fossem um tiranossauro da época pré-histórica, eles agiriam como um tiranossauro. Ou alguém vai cobrar de um tiranossauro agir como um santo, ou agir como um cachorrinho domesticado. Vai o tiranossauro, tchu, vem cá, tchu. Ninguém vai fazer isso para um bicho cheio de dente enorme, cheio de raiva no coração. Ninguém vai fazer, né? nem exige isso daquele bicho. Porque entende que o nível de um animal selvagem é esse. Mas quando é com os seres humanos, a gente tem uma cobrança maior. A gente acha, eles não podem ser assim. Mas acontece que podem. Cada ser humano tem o seu nível. O nível deles é esse. E esse nível vai exigir de nós gentileza, compaixão. Muito difícil. E se a estuprada, a vítima, fosse a nossa filha? Seria um exercício muito mais difícil, não é? Muito mais. Mesmo assim, o exercício seria esse. Como Jesus agiu com as pessoas decaídas, não foi com compaixão e gentileza no coração? E nós não temos... O nosso objetivo desse ano não é agirmos como se fôssemos um avatar. Nós assumimos esse compromisso na última aula do ano passado, não foi? Todos nós assumimos esse compromisso. Então, para esse ano, a gente tem que agir como se nós fôssemos um avatar. Gentileza é uma característica que um avatar tem que ter, senão ele não é um avatar. Porque ele nasce num plano, nasce em um planeta onde todos sem exceção, 100% dos seres estão abaixo dele. Ele é o top daquele planeta, naquele momento. Meu Deus, se todos estão abaixo dele, todos para ele são decaídos, como se fosse para nós os criminosos. Se ele agir com ira, não compaixão e não gentileza, meu Deus, ele vai estar negando a própria missão dele, não é? Só que quando é com a gente costuma não puxar de nós Madhava, a gentileza. A gente costuma acionar dentro de nós os nossos valores pré-históricos. E aí nós nos aprisionamos a um plano dentro de nós ainda decaído. Quando o movimento do universo é justamente para que a gente evolua. E nós mesmos nos aprisionamos a algo decaído. Isso não é bom. Então, para a gente desenvolver a gentileza, tem que exigir um esforço. Porque a gente ainda tem vínculo não gentil. É difícil, diante de um crime tão bárbaro, e diante de pessoas que nos sacaneiam na vida profissional, que nos hostilizam o dia inteiro, é difícil a gente desenvolver uma índole de gentileza e de acolhimento. É difícil. A todo momento a gente é testado com isso. A todo momento. Porque esse mundo, no geral, não é gentil.
esse mundo é muito, muito, muito hostil. O mundo é hostil pra caramba. E se a gente não entrar numa onda transcendental, a gente vai decair com o mundo. É o que acontece. Basta vocês conversarem com qualquer amigo de vocês. Qualquer amigo de vocês. É isso que acontece. Ninguém é gentil. E ser gentil não é, como eu falei, né, dizer palavras educadas e falar baixinho. Não é isso. Isso é ação. Ser gentil são valores espirituais. É um ser de Madhava. Um ser gentil. Muito difícil. Vocês entenderam isso? O exercício da semana vai ser: sempre que algo nos hostilizar e nós tivermos tudo para não sermos gentis no nosso coração, nós tivermos tudo para não acalentar aquela pessoa, não acolher aquela pessoa, nós vamos acolher no nosso coração. O exercício é esse. Quando tivermos tudo para não sermos transcendentais, nós seremos. E por quê? Porque nós queremos assim. Porque nós queremos. Agora, para a gente desenvolver esse nosso desejo, a transcendência, tem que existir situações hostis. Então, o nosso desejo de sermos transcendentais também faz com que situações hostis apareçam, para a gente desenvolver aquilo. Então, ao mesmo tempo que a gente diz: Deus, eu quero esse item transcendental, eu quero ter. Ao mesmo tempo, nas entrelinhas, a gente está dizendo: Deus, me dê experiências de hostilidade para que eu seja gentil. Um pedido está relacionado ao outro, entendeu? E o que acontece? Quando chegam as situações hostis, a gente diz: isso eu não quero. E aí as pessoas lá de cima devem dizer: mas você pediu, porra! Então, quando vierem situações hostis, a gente vai entender como se fosse um movimento inteligente do universo, solicitado por nós mesmos para a nossa própria evolução. E a gente não vai entender como algo negativo que acontece na nossa vida. A gente vai entender como um movimento de evolução que o universo está nos proporcionando. Certo? Eu fui numa reunião muito gostosa no sábado. Muito gostosa em todos os sentidos. As pessoas eram gostosas e tinham comidinhas gostosas e bebidinhas gostosas também. E foi a primeira vez na vida que eu bebi o Golden Label, um whisky muito bom. Então, mas teve uma cena ali. Que eu não posso falar não. Não adianta mais. Ninguém vai saber quem é. Eu vou inventar outra maneira de falar. Não dá nome. Sem nome. Personagem. Tá, então, por exemplo, Fernando. Fernando é esse aqui. Fernando é meu amigo. O nome dele é Fernando mesmo. Ele é meu amigo.
Aí tem os problemas na vida dele, como todos têm. E aí ele fala desse problema para mim, que fala desse problema o tempo todo. Porque ele tem os problemas. E aí eu falo, caramba, o Fernando só fala desses problemas. Eu vou sair com ele, todo ele fala desses problemas. Fala de outras coisas legais também. Fala de outras coisas legais também. Mas aí só fala, mas sempre volta com esse problema e fala. Eu já conheço o Fernando há 10 anos. E há 10 anos ele fala desse problema. Aí, o que que acontece? Eu preciso estar com ele, olha o Dharma. Não, eu não sou o pai dele. Eu sou amigo dele. Eu posso optar não estar com ele. Eu falo, não quero mais saber do Fernando na minha vida. Eu não tenho que me encontrar com ele. Mas eu posso optar também em continuar com a nossa amizade. Porque eu gosto do Fernando. E quero continuar com a nossa amizade. Mas eu sei que ele vai falar o velho problema. Mas eu faço a opção por continuar amigo dele. Eu posso optar não ser amigo dele, entendeu? Mas se eu faço a opção por ser amigo dele, quando eu estiver junto com ele, e ele estiver falando desse problema, se o meu coração for gentil, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Fernando e acolher no meu coração. E ele vai falar desse problema o quanto ele quiser. Por mais 10, 20 ou 30 anos até a nossa morte. E nesse tempo todo, a única coisa que eu vou fazer é ouvi-lo com acolhimento e com amor. Isso é um coração gentil. Mas se eu estou ao lado dele, ele fala isso, e eu rejeito esse cara chato, porque ele está falando isso não é um coração gentil, é? Eu posso não estar com ele, mas se eu faço a opção de estar, está ali uma oportunidade de me tornar transcendental, um ser de coração gentil. E se para as outras pessoas, quando ele não estiver perto, eu falar mal dele, porque ele sempre é um cara chato que fala o mesmo problema, eu estou difamando ele, não é? Um coração gentil difama? Não. Então, quando eu estiver com as outras pessoas, eu posso até dizer, o Fernando tem problemas, mas eu também tenho. Mas ele é meu amigo. E olha só, um avatar, quando desce aqui, ele deve olhar as pessoas e deve pensar, caramba, todos nós repetimos os mesmos problemas por muitos e muitos nascimentos, em cenários diferentes, mas é sempre a mesma coisa. E aí o avatar ia falar, caramba, eu rejeito essa galera, eles não saem da mesma coisa, é apego, posse, ira, é sempre isso. Tem cenários diferentes, mas eles não falam. Aí eu, em relação ao Fernando, vou pensar, caramba, ele fala a mesma coisa há 10 anos? Não. Mas eu não olho que eu também faço a mesma coisa há vários nascimentos. Se eu não sou capaz de acolher o Fernando com essa grandeza, a gentileza, quando que eu vou me tornar um ser divino como um avatar? Difícil, né? Nunca. Então, Deus, o universo ou um avatar vai colocar o Fernando na minha vida justamente
para que eu o acolha, não o julgue. Eu não tenho que transformá-lo. Eu não tenho que transformar o Fernando numa pessoa melhor. Isso não cabe a mim. Eu tenho que acolhê-lo com amor. Se eu quiser ele na minha vida, entendeu? Eu tenho que acolhê-lo com amor. E a minha missão ali é só essa. Mais nada. É isso. Nós não gostamos de ser acolhidos por amor pelos grandes seres. E por que nós não fazemos isso? Se a gente não fizer, a gente nunca vai se tornar um grande ser. Então, quem quiser ter essa característica do coração gentil, está chamando gente chata para a sua vida. Mas a gente não é obrigado a ficar com a gente chata, entendeu? A gente pode não querer, a não ser que seja um filho, ou alguém que trabalhe com a gente, que a situação material obrigue a isso. Caramba, quase todo mundo passa por esse exercício. Mais uma vez, a gente repete os mesmos erros em muitos e muitos nascimentos. A gente faz, nasce, morre, nasce, para fazer a mesma coisa sempre. Se a gente anotar no papelzinho o que a gente está trabalhando nessa encarnação, a gente vai anotar apenas 3 coisinhas. Com cenários diferentes, mas são só 3 coisinhas que a gente trabalha a vida inteira. E a gente morre reprovado, tem que nascer de novo. Então, gente, antes da gente falar mal do outro, antes da gente julgar, a gente tem que olhar para nós mesmos e para o universo. A oportunidade que o universo está nos dando de nos tornarmos mais transcendentais. E no momento que a gente faz isso, pode ser em uma noite, no momento que a gente faz isso, a gente se eleva muito. Muito. E é muito bom. Muito bom. E uma coisa que veio agora na cabeça para eu falar. Então, talvez a gente não passe para a próxima gaveta, mas veio forte na minha gaveta. Não, a minha gaveta. Veio forte na minha cabeça agora. Gentileza. Um exercício com as outras pessoas, não é isso? O que está na minha gaveta, cara. O que está na minha cabeça é gentileza. Um exercício também individual. A gentileza com a gente mesmo. Às vezes, a não gentileza com a gente mesmo faz a gente entrar em contato com energias muito ruins. Estou falando com você. Às vezes a não gentileza com a gente mesmo faz a gente entrar em contato com energias muito ruins do universo. E a gente se sente atacado por essas energias. E a gente acaba ocupando essas energias. Dizendo, é minha mediunidade. A gente coloca a culpa em todo mundo. Mas na verdade, é uma falta de delicadeza minha comigo mesmo. Pessoas que vieram de vivências anteriores, ou nessa vida mesmo, de muita austeridade, têm dificuldade de se proporcionar algo bom. E não aceita doçuras da vida, entendeu?
Eu confesso que eu sou um pouco assim também. Eu sou muito austero comigo mesmo. Então, algo que eu poderia fazer com doçura, com uma coisa boa, eu faço como se fosse uma obrigação minha, entendeu? Por exemplo, eu estou gravando esses vídeos agora. Deveria ser uma coisa boa, assim, tudo, mas eu me imponho por dentro uma obrigação, eu faço como se fosse uma obrigação, um dever meu. Meu Deus, isso não é uma gentileza minha comigo mesmo. Então eu estou falhando numa característica transcendental. O legal é, sempre que der, a gente tem que ser doce com a gente mesmo, nos evitando sofrimentos desnecessários. A gente pode proporcionar para a gente bons momentos. A vida tem que ser boa. Isso não é uma espada, é uma pena. Por isso eu peguei essa pena agora dali. Se a gente fizer coisas boas, nos proporcionar... Eu tenho até dificuldade de falar isso, entendeu? Porque eu não sou assim. Então algo em mim me barra para falar isso. Porque eu tenho que treinar isso. Mas se a gente proporcionar para a gente mesmo uma doçura, a gente fazer as coisas, ir para o trabalho, comer, ir dormir, acordar, sempre com a ideia, e até como o Gilberto disse, forçando um pouquinho a barra, para ver aquilo como uma coisa doce para a nossa vida. Até vendo o lado bom das coisas. A nossa vida vai ficar menos sofrida. A gente vai entrar em contato cada vez menos com a hostilidade que vem de fora. Então a gente diz, eu sou atacado por espíritos, eu sou sei lá o que, né? Talvez seja porque eu permito isso. E até gosto. No fundo eu gosto. Mas a gente pode não gostar, a gente tem que não gostar disso. A gente tem que gostar da coisa boa pra gente. Então, isso, por exemplo, eu não conheço ela, mas eu admiro muito. Eu não conheço pessoalmente a Madre Teresa de Calcutá. Ela é uma pessoa gentil? Talvez não. Talvez não. Ela é uma pessoa grandiosa e fez coisas que quase ninguém fez. Mas talvez ela tenha feito aquilo tudo com muita austeridade. Ela tenha feito aquilo tudo como uma obrigação dela, mas com pouca doçura no coração. Ela era muito austera com ela mesma. Eu não conheço a Madre Teresa pessoalmente. Então eu talvez esteja falando a maior mentira do mundo. Mas que ela me perdoe e que o objetivo é a nossa transcendência aqui. Mas talvez eu não esteja errado, não. Ela, Gandhi era gentil com ele mesmo? Não era, não. Ele era muito austero, muito teimoso, muito rígido, mas ele fez grandes coisas. Mas talvez tenha feito em nome da austeridade e não da doçura. Talvez ele não seja gentil com o outro. Talvez ele tenha cumprido missões que ele se auto-impôs. Teria que saber o que está no coração dele e dela. Talvez esteja falando uma coisa mentirosa, mas não interessa. Mas olha o rosto dos dois. Você vê neles a doçura com eles mesmos?
o Dalai Lama, você olha para o Dalai Lama, você vê doçura com ele mesmo? Sim! Sim! O nosso maravilhoso Chico Xavier, você olha para ele, você vê a doçura dele com ele mesmo? Sim! Sim, é contagiante a doçura que aquele homem tem. Ele pode não ter muitas coisas, mas a doçura com ele mesmo, isso ele tem. O Papa Francisco, ele é doce com ele mesmo? Sim. O antecessor dele que deu lugar a ele era doce? Não. Talvez. Agora, a Madre Teresa pode ter feito grandes coisas para o mundo e fez, e eu sou um fã dela, porque eu sou mais ou menos da linhagem austera dela. Ela pode ter feito grandes coisas no mundo, e certamente fez. E o mundo não seria o mesmo sem ela. E ela mereceu muito mais, merece muito mais do que só o prêmio do Nobel da Paz que ela ganhou. Ela merece tudo no mundo de bom. Mas talvez falte na alma dela esse item que nós estamos estudando aqui. A gentileza com ela mesma. E ela teria sido melhor? Claro. Claro. E ela será. Uma falta de gentileza mesmo? Quem? Você considera a greve de fome que o Mahatma Gandhi fez uma agressão com ele mesmo, com o corpo físico, uma agressão, uma falta de gentileza? Ou uma estratégia? Eu teria que conversar com ele, né? Mas assim, dessa sua avaliação... Na minha avaliação pessoal, sim, considero. A greve de fome? Considero. Depende Mas do que ele estava sentindo. depende do que ele estava sentindo, sei lá o quê, mas eu considero. Eu considero. Jesus nunca fez greve de fome. E nem Buda. E nem Moisés. E nem Krishna. Mas ele pode não ser um avatar, né? Ele pode não ser o avatar, mas se ele assumir juntamente com a gente aqui o compromisso de ser, então tem que agir como se fosse. Entendeu? Gandhi era austero. Mas essa coisa da comunicação não violenta dele, que ele fazia tudo através de não ter violência, né? Isso não era uma coisa bacana? É bacana. E o mundo não seria a mesma coisa sem o Gandhi. É. Mas ele era bacana nesse item, gentileza? Não. Não é. E a Madre Teresa também. Eu li algo sobre mais. Em nome da austeridade, ela fez muita coisa. Mas ela tem que aprender a ser doce com ela mesma. Isso ela não sabe. E nem Gandhi sabia. E nem eu sei. Você não sabe o quanto de sofrimento isso me gera. Você não tem nem ideia o quanto eu sofro por causa disso. Agora tem vantagens. Eu estudo muito. Tudo que eu falo para vocês não é legal, porque eu estou falando porque eu acho legal. Não é isso não. Eu estudo mesmo. Eu leio vários autores. Eu traduzo o texto do original do sânscrito. É que eu dou aqui de uma forma pop, relaxada, né? Dá a impressão que eu sou charlatão. Mas não sou não. Isso foi austero. Eu sou extremamente austero. E se eu não tomar cuidado, eu fico austero com o outro também. Eu tenho que tomar cuidado. Quem me conhece já há algum tempo aqui, eu era extremamente austero aqui na turma. Então eu estou me lapidando com o tempo. Mas é uma forçação. Então quando alguém me dá uma tarefa, eu falo, eu vou cumprir, eu quebro pedra, entendeu? Agora eu vou querer quebrar pedra por quanto tempo na eternidade? Não é bom isso. O ser humano não nasceu para sofrer. O ser humano nasceu para ser feliz e viver bem. Uma arte que eu ainda não tenho. Mas eu estou me desenvolvendo para isso. Eu quero muito. E quanto mais eu quero, mais Deus me dá experiências de austeridade para eu aprender a ser gentil comigo mesmo. E quando eu sou gentil comigo mesmo, as coisas que eu estava fazendo antes com austeridade começam a funcionar muito melhor. O resultado prático é melhor. Falei, né?
Eu não sou louco. Só que todos nós somos. A gente tem que reconhecer o que a gente ainda precisa aprender. E entender o movimento do universo quando ele nos dá experiências engrandecedoras. O que acontece com a maior parte das pessoas é que, quando essas experiências engrandecedoras vêm, a gente rejeita. Não tem problema. Nascemos de novo. E graças a Deus, o universo tem compaixão com a gente. Opa. Graças a Deus, o universo tem compaixão com a gente e nos dá as experiências necessárias para a nossa evolução. O difícil é nós nos acariciarmos nesses momentos como se isso fosse uma bênção, uma carícia do universo, entendeu? A gente encara as experiências engrandecedoras, que geralmente vêm através de conflitos, como algo ruim do universo, algo salgado, amargo. Mas a gente tem que encarar isso como algo doce. Então o que Deus me dá, já que eu quero tanto transcender? Deus me dá muito pouco tempo. Sabe, a hora que eu vou editar o vídeo, o único tempo que eu tinha de lazer para mim é enquanto eu jantava, né? Eu moro sozinho, então eu jantava e via alguma coisa, essa série toda que eu estou dizendo para vocês, eu via quando eu jantava. Agora, é a única hora de lazer que eu tenho. Essa única hora é agora a hora que eu faço os vídeos. Então eu fico em frente do computador, onde fica o teclado, eu tiro o teclado e ponho a minha comida. Que é isso? Aí eu fico comendo, editando o vídeo, falando, não, aquilo lá eu falei besteira, vou tirar. Aí eu fico comendo, às vezes eu esqueço de mastigar, fico assim. Quer dizer, quanto mais eu quero transcender na austeridade, mais Deus me dá coisas para eu ser austero. Não é interessante? Eu tenho que aprender a encarar isso como uma doçura e viver na doçura e não na austeridade. Austeridade demais atrapalha. Me perdoem se eu não conseguir dar esse último tópico bem, porque eu ainda sou um aprendiz muito básico ainda. Mas vocês entenderam, não entenderam?